Gente, como é bom ter esse espaço aqui no canal da Rádio Liberdade no YouTube, trazer uma pessoa que aborda assuntos tão importantes, não só, doutor, é tão bom quando a gente te traz aqui e fala da saúde como um todo, quando a gente fala da saúde feminina, e neste mês, esse mês de novembro, você já vê até de azul aí para o nosso Novembro Azul, falarmos da saúde de um grupo. Vou te falar, viu, que homem, ó bicho danado. Quando é para se tratar, quando é para buscar o tratamento, acho que o homem, assim, o carro dele ele leva rapidinho, né, para consertar. E ele mesmo, doutor, os homens como são nesse caso? Não. Na verdade, assim, é muito interessante, quando a gente diferencia a própria menopausa do que a gente chama de andropausa no sexo masculino, a mulher, de repente, ela começa a ter sintomas muito intensos e ela tem uma parada de menstruação. Então, ela tem uma tendência de já entender, olha, tem alguma coisa errada comigo. Acredito que eu entrei na menopausa. Já no homem, isso é muito progressivo e é contínuo. Então, ele acha que faz parte do habitual, que é da idade, é uma redução do desejo natural. Agora, a testosterona, para o homem, muitas vezes, ele entende aquilo só como uma redução do libido e da ereção. Mas está muito mais associada a bem-estar geral e qualidade de vida. E a gente sabe que essa janela hormonal dos valores da testosterona estão associados a quem tem uma testosterona mais baixa tem o maior risco de morrer de doenças do coração. O paciente, por exemplo, Adriana, com diabetes, ele tem que ter um valor da testosterona um pouco superior a um paciente sem diabetes, porque melhora o controle da glicose. Sua testosterona caiu, seu colesterol provavelmente ele vai aumentar. E sempre a gente colocou que a testosterona, principalmente a reposição da testosterona, está associado ao risco de câncer de próstata. E hoje, Adriana, a gente vê que é o contrário. É a testosterona mais baixa que está associada aí ao risco de câncer. Por quê? Porque normalmente o paciente com a testosterona mais baixa, a gente vê que ele tem um processo de inflamação celular maior. E a testosterona ela sofre múltiplos metabólitos, dentre eles um que chama 3-alfa-diol. E a gente percebe claramente nos exames que quanto mais baixa a testosterona no paciente, mais alto esse 3-alfa-diol. Então, quando a gente vê um paciente com testosterona baixa, a gente não só fala, olha, sua testosterona está baixa, vamos repor. Pô, sua idade, sua testosterona devia estar normal, por que ela está baixa? Pronto. E uma outra coisa, sua testosterona está baixa, como isso vai impactar na sua vida? Vamos ver como é que está o colesterol, como é que está a glicose, como é que está o sono. Vamos ver aí também como é que está essa parte do metabolismo, né? Porque a gente sabe que a testosterona, ela direciona uma célula que a gente chama de totipotente, para, em vez de virar tecido adiposo, virar massa muscular. Entendi. Né? Então, a testosterona baixa, a gente vê ela como um fator negativo para o homem em todos os aspectos, não só na parte que talvez o mais incomoda, que é a de libido e de ereção. Perfeito, e justamente sobre isso que a gente está falando, doutor, você tocou num ponto importantíssimo, quando a gente está falando aqui da testosterona e dessa andropausa, a gente está querendo dizer o seguinte, não é só a questão a vida sexual, é a libido como um todo, como você já disse aqui várias vezes, é libido para tudo, para sair, para passear, para curtir a família, a esposa, para estudar. Fundamental, doutor, é por isso que a gente quer saber. Menopausa, andropausa, muitos homens nem sabiam que isso existia. Tá ficando meio caído, tá ficando meio desanimado e a coisa fica assim. Então quer dizer que isso é a andropausa, doutor? Pode ser a andropausa. Para isso a gente precisa fazer uma avaliação do paciente como um todo. Porque, Adriana, isso pode ser depressão, isso pode ser burnout, isso pode ser hipotiroidismo. Né? Então, o que acontece? A gente precisa conversar com o paciente, pedir os exames dele para fazer um diagnóstico mais apurado. Inclusive porque a queda da testosterona dele pode ser secundária a esses outros fatores como um todo. Como descobrir então, doutor? O que a pessoa precisa de fazer? Como que a gente descobre esse tratamento? Como que ele vai descobrir que a testosterona dele não está boa? Isso, então tem as clínicas. As clínicas. Então a clínica é o paciente desanimado, desmotivado, falta de energia, procrastinação, aquele cara mais irritado, domingo quer descansar, ele percebe que no trabalho ele está perdendo rendimento, muitas vezes o sono dele está de pior qualidade. Junto, ele está ganhando gordura, está perdendo massa muscular, está sentindo que está tendo deficiência, né, ou não conseguindo evoluir na atividade física, né, junto associado aos fatores de libido.
né, e de ereção. Então essa é a clínica, mas igual eu estava falando, é uma clínica para várias coisas. Junto aí a gente vê os exames de sangue do paciente e também os valores de acordo com os guidelines, de vários consensos, vai de 200 a 450. Então a gente pega a clínica do paciente, junta com os valores dos exames e vê qual que é a necessidade do paciente. Agora, o mais importante, Adriana, é diagnosticar, entender a causa e tentar consertá-la, né? Não simplesmente repor. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque muitas vezes o paciente, ele quer uma testosterona mais alta. Então, olha, minha testosterona está de 300, que para alguns guidelines é normal, e eu quero uma testosterona mais alta. Mas se esse cara está todo inflamado, na hora que eu pego a testosterona dele e jogo uma testosterona para 600, 700, que é o desejo dele, vai piorar a glicose, vai piorar o colesterol, vai piorar os marcadores que podem levar ao risco de câncer de próstata. Então, assim, o diagnóstico e o tratamento ele tem que ser muito apurado, não é simplesmente tratar, não. A parte mais importante é essa. Não quer dizer que dá na cabeça do cara lá. Ah, eu acho que a minha testosterona está baixa, eu vou lá e começo a aplicar. Ou seja, se o cara fizer assim, a tendência de dar errado é grande, doutor? Sim, e assim, não é só no homem não, é na mulher também com reposição hormonal. Se você pega uma paciente que os exames não estão adequados nessa questão de inflamação celular, o que a gente percebe é que a conversão dos hormônios também são negativas. Então, eu não posso virar para um paciente como um todo e falar, olha, você vai fazer terapia de reposição hormonal no caso da mulher feminina e você não vai ter câncer. Eu posso falar assim, olha, nós vamos fazer terapia na menor dose possível para você ter a melhora da qualidade de vida e eu vou tratar para todos os metabólitos sejam o melhor possível para te dar a maior segurança possível. E no homem também é a mesma coisa. Só que muitas vezes a testosterona está mais alta, Adriana, e eles não querem nem saber. Aí a testosterona está baixa porque está dormindo pouco. Na hora que usa a testosterona libera a dopamina e ele está dormindo pouco e ele está bem. Sim. Né? Mas eu coloco muito que energia não se perde, não se ganha, ela se transforma. Então depois de um tempo, esse paciente vai ter uma bad. Porque nem com a testosterona ele vai ter libido, ele vai ter ereção, ele vai ter melhora da disposição. Então sim, ele pode usar a testosterona para ajudá-lo na recuperação, mas usar ela como bengala vai dar errado, como todas as medicações na vida. É o que eu ia te perguntar. Testosterona é pílula mágica para homem? Ele aplica, ele consome e no dia seguinte ele já está bom? Não é assim, né, doutor? Não, não é muito bem assim não. E qual que é o problema? Muitas vezes o paciente já tem a testosterona legal e ele inadvertidamente ele usa uma testosterona e fala, nossa, ferrou, porque nem com a testosterona muito alta minha libido está vindo. Ou muitas vezes o contrário, né? Ele não usou testosterona porque já está alta, ele usa um Viagra, né? Ou um similar. E mesmo assim a ereção não é completa. Aí aquela conversa que a gente já teve aqui na rádio, vocês podem ver aí os vídeos passados, é que libido é aquilo tudo que dá prazer. Uma pessoa fadigada, estressada, num relacionamento ruim, né? Ter um social ruim, cheio de problema na vida, e não vai ter libido, não vai ter ereção. Então vamos ver também, sim, pode ser uma deficiência de testosterona, agora tem outras múltiplas causas. Por isso o cuidado integrado amplo, né? Que você tem que cuidar do paciente como um todo. Certo, então a gente quer saber agora o seguinte, doutor. Definiu, você detectou, viu a análise clínica, viu os exames também dessa pessoa. Muito bem, essa pessoa está indicada para uma reposição de testosterona. Qual que é o melhor método? Porque eu vou te falar a verdade, doutor. O que eu vejo de cambalacho com o negócio de testosterona e os caras querendo comprar testosterona, aplicar assim da cabeça dele. Qual que é o método correto, doutor? Você tem alguns métodos de aplicação da testosterona. Os mais habituais são o creme e tem a testosterona injetável. Só que a injetável tem múltiplos tipos de testosterona que você pode usar. Todos têm os fatores positivos e tem o negativo. O creme ele é interessante porque você aplicou, já é absorvido, você já tem aquela dosagem. Então você consegue fazer o controle de forma muito mais rápida. Agora a absorção dele não é boa e ele tem risco de contaminação de mulher, criança, gestantes. Tá? Ele é chato, porque você praticamente toma um banho com ele e assim é incômodo. E você contamina as pessoas, você quer dizer assim, o cara passa na pele ou a mulher passa e ele vai encostar na outra pessoa, Isso. Pele a pele, pode contaminar então? Pode, dependendo do tempo dele ter passado. Agora, muitas vezes ele nem contaminou, mas é um pai que tem uma criança pequena e fala, nossa,
será que eu abracei meu menino? Entendi. Entende? Então isso cria uma Nossa. parte psicológica ruim. Complicado. Então assim, eu hoje em dia não gosto tanto da tópica, eu prefiro mais a injetável, porque o paciente aplica a cada 14, 21 dias, tem umas que são de 60 a 90 dias, e ele tem aquele resultado por um tempo maior, né? Certo. Efeitos colaterais, de todas são muito semelhantes, né? E que a gente consegue controlar de acordo com a dosagem de uso. Então tá certo. Muito bem, doutor. Só pra gente finalizar, você falou algo muito importante aqui, gostaria que vocês vissem realmente o que o doutor falou a respeito de diabetes e também de câncer de próstata, né? Que essas coisas, a ciência evolui e nos mostra que há um tempo atrás o que você falou para mim hoje foi uma grande surpresa. Nós estamos nesse mês de novembro e é um mês também dedicado ao combate à diabetes, né? Acho que, se eu não me engano, dia 14 de novembro agora, inclusive é o Dia Mundial de Combate à Diabetes. Doutor, quer dizer então que o homem que tem diabetes, ele pode até fazer realmente a reposição com testosterona? O que a gente percebe é o seguinte, que o paciente que tem uma queda da testosterona, ele tem uma resistência à insulina maior, então tem uma dificuldade da glicose entrar para dentro da célula. Então, quando a gente coloca ele numa testosterona num valor de referência em torno de 450, ele tem uma melhora do controle da glicose dele. Que surpresa. Agora, se esse paciente falar, então eu estou diabetes, eu posso usar, e quer uma testosterona acima do valor de referência, ele vai ter os efeitos colaterais também, porque o paciente diabético, ele tem uma tendência a ter doenças cardiovasculares e a testosterona mais alta leva a isso também. Para a gente focar um pouco nessa questão de câncer de próstata de testosterona, é aquele negócio, Rafael, eu tenho a testosterona mais baixa, fui no urologista, fiz o ultrassom, fiz o toque, não tem nada, meu PSA é limpo. Pode fazer a terapia de reposição hormonal, que isso não é um problema, tá? Mas vai fazer o acompanhamento anual, normalmente, o PSA semestral. Sim. Rafael, eu tive um câncer de próstata, ou tenho um nódulo, ou tenho a possibilidade. Aí a gente não faz a terapia de reposição hormonal. Figura, né? Porque é o seguinte, a testosterona em deficiência, ela pode levar um metabólito que leva à mutação, que leva ao câncer. Agora, se o paciente já tem uma célula com mutação, a testosterona estimula o crescimento daquela célula, né? Então, o que acontece? Depende de cada caso. Doutor, muitos homens questionam e acreditam que testosterona é o hormônio da juventude. Isso é verdade, doutor Rafael? Adriana, se você tem deficiência, quando você usa a testosterona, realmente você vai se sentir um jovem. Agora, a testosterona, quando acima dos valores de referência, ela está associada ao aumento da mortalidade por doença cardiovascular. Então, é uma faca de dois gumes. Você usa quando deficiência e você tem um valor adequado de referência para mantê-lo. E tem que ter o controle de todos os fatores secundários, né? A gente fala hoje muito em inflamação celular, porque a gente entende que uma célula inflamada, onde ela produz muito radical livre, que danifica a célula, danifica o hormônio, e você não tem o sistema antioxidante que é capaz de proteger aquela célula, você vai ter uma convergência dos metabólitos ou da sua evolução clínica de forma negativa. Aí que tanto entra, por que você vai alimentar bem? Por que você vai fazer atividade física? Por que você vai dormir? Por que você vai tirar o estresse? Por que você vai fazer meditação, entende? É tudo para controle desse estresse celular. Então, cuidado, viu? Obrigada, doutor. A gente sempre tomando cuidado. Gente, vamos seguir as redes sociais. Doutor Rafael Fantin. Fala aqui pra gente, doutor. É dr.rafaelfantin. dr.rafaelfantin é muito fácil e lá tá cheio de conteúdos, viu? Para família no geral, para você homem, mulher. Hoje a gente está falando da andropausa. Muito importante se ligarem nessa e a gente vai seguir suas dicas, principalmente vocês homens, tá? Porque nós mulheres aqui já estamos bem informadas com o Dr. Rafael Fantin. Muito obrigada e até a próxima. Até mais, gente. Tudo de bom.